Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de junho de 2021. Mês de junho está quase acabando. Amanhã é 30, o último dia do mês de junho. Depois teremos o mês de julho. E mês de julho é o mês das férias escolares. Então está quase chegando a hora da gente dar um descanso para as professoras, para vocês também. Mas enquanto isso, vamos estudar, certo? Hoje também é terça-feira, dia de usar o seu livro de ciências, APES. Olha aqui. E também o seu livro novo Lendo Você Fica Sabendo. Separa tudo, fique preparado com seus lápis, borracha, lápis de cor, vamos precisar também. Várias cores. Tudo pronto por aí? Então tá bom, abre o seu livro novo Lendo Você Fica Sabendo. Na página 27, hoje o ícone é brincando com as palavras. Então, nós vamos brincar com as palavras. Ontem o ícone foi Dó, Ré, Mi, onde ouvimos uma canção, aprendemos sobre o texto canção, certo? E também a expressão que a gente mais conhece para começar uma história, que é Era uma vez. Essas três histórias que estão aqui representadas por essas palavras, por esses livros e essas personagens, todas elas começam com Era uma vez. Vocês já ouviram a história com essas personagens? Qual o nome delas? Essa aqui é Branca de Neve e essa aqui, Rapunzel. A gente lembra por causa dos cabelos grandes, né? E essa daqui, o lacinho no cabelo, a roupa azul e amarela. E essa aqui, Chapeuzinho Vermelho, que carrega uma cestinha de doces para a vovó. É um pouquinho de cada história que a gente consegue lembrar só olhando para as personagens, né? Então aqui desse lado nós temos as personagens, no meio nós temos os livros onde podemos encontrar essas histórias. Sabemos que também podemos encontrar no cinema, no DVD, na televisão. E aqui do lado de cá nós temos os nomes das personagens. Então vamos começar pela figura, que é mais fácil, né? Qual é o nome dessa personagem? Branca de Neve. Onde está a figura do livro que podemos encontrar essa história? Se você respondeu que está aqui, muito bem. Você pode agora pegar um lápis colorido e ligar a personagem ao livro. Agora vamos ligar o livro e a personagem ao nome dela. Onde está escrito Branca de Neve? Começa com qual letra? Aqui nós já temos escrito, ó. Branca de Neve. Começa com a letra B. Qual desses nomes aqui começa com B? Muito bem, então achamos, ó, aqui está escrito Branca de Neve, é o nome dessa personagem. E essa aqui? Rapunzel. Onde está o livro em que podemos encontrar essa história? Muito bem, se você apontou que está aqui. Agora, onde está escrito o nome dela? Aqui ou aqui embaixo? Começa com qual letra? Começa com a letra R. Já está até escrito aqui na capa do livro. Então, o nome da Rapunzel está aqui embaixo. Começa com a letra R. E essa última aqui? Chapeuzinho Vermelho. Onde está o livro? Aqui, muito bem, Chapeuzinho Vermelho. Ó, a capa do livro já até mostra uma imagem que parece com ela. E onde está escrito o nome dela? Tem som de X, mas começa com o C e o H. Então, pode ligar. Faz a mesma coisa aí no seu livro. Pega lápis com cores diferentes para ficar bem legal a sua atividade, ok? Depois você vai brincar um pouquinho com os nomes dessas personagens. Não precisa nem escrever, apenas brincar. Vamos fazer juntos? Vamos ver
quantas vezes a gente abre a boca para falar o nome da Branca de Neve? Quando a gente faz isso, a gente descobre quantas sílabas tem no nome dela. Branca de Neve tem 3 palavras. Mas a gente pode contar as sílabas. Primeiro da palavra branca. É só bater palma. Branca. Branca. Palavra branca já está aí. Agora, para escrever D, é grudado ou separado? Separado, porque é outra palavra. D. Agora, neve. Fala, batendo palma. Neve. 2 vezes. Então, neve. Perceba que as 3 palavras que compõem o nome da Branca de Neve foram escritas separadas por um espaço. Nesse espaço não tem nada, nem risquinho, nem pontinho, nem tracinho. Vazio, branco. Branca de Neve. Cada sílaba está com uma cor diferente. E essa aqui, Rapunzel, é uma palavra só. Fala batendo palma. Rapunzel. 3 vezes. Ra, ó, R-A. Pum, pum. Ó o som do P bem no meio aqui, o P. Pum. Zel. É o Z, muito bem. Rapunzel. Vamos à última? Você vai falar para mim quantas sílabas tem o nome da Chapeuzinho Vermelho. Primeira palavra, Chapeuzinho. Quantas sílabas tem? Fala batendo palma. Conseguiu? Chapeuzinho. 4 sílabas. Olha aqui, ó. Essas 3 letras juntas formam um pedacinho chá. E não tem X. O C e o H juntos formam ch. Chapeuzinho. Agora outra palavra. Vermelho. Pronto, brincamos com os nomes dos personagens, vamos passar para frente. Porque agora nós vamos brincar com os nomes de algumas histórias, tá? Acompanhe com atenção a leitura realizada pelo professor ou pela professora da lista com títulos de histórias infantis. Agora é lá na página 28, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 títulos de histórias. Títulos de histórias. Acompanhe a leitura e pense se você já conhece essa história. Ou já ouviu, ou já leu, ou já assistiu na TV ou no cinema, ou no DVD. Vamos lá? João e o pé de feijão. O gato de botas. João e Maria. O mágico de Oz. Alice no País das Maravilhas. Qual dessa história você ainda não viu? Tem uma história aqui que eu nunca vi sozinha. Eu vi algumas partes dela dentro das histórias do Shrek. Eu acho que você também deve ter feito isso. O Gato de Botas. Não conheço a história só do Gato de Botas. Você sabe que eu fiquei curiosa para conhecer? E João e o pé de feijão, você conhece essa história? É a história de um menino que desobedeceu a mamãe, né? E em vez de vender a vaquinha, trocou por grãos mágicos de feijão. E ela ficou muito brava, não acreditou nele, jogou os grãos de feijão pela janela, mas os grãos de feijão eram mágicos mesmo, então cresceu um enorme pé de feijão que foi para lá no céu. E aí começa toda a aventura do João, o personagem principal. Essa história é muito bacana, né? O Gato de Botas, ele aparece como personagem lá, porque as histórias do Shrek, né? A vida do Shrek foi modificada porque a história dele foi invadida por vários personagens de contos de fadas. Bem bacana, né? Ó, Gato de Botas. João e Maria, 2 irmãozinhos que foram deixados na floresta. E aí eles, para marcar o caminho, jogaram pãozinho
Mas o passarinho comeu o pãozinho e aí eles ficaram perdidos e encontraram uma casinha de doces. Mas a casinha de doces era para atrair crianças, porque lá morava uma bruxa. E a bruxa prendeu o Joãozinho na gaiola e ficava vendo se ele já estava gordinho. E a Maria era muito esperta e acabou mudando essa história. Que legal! Olha, eu fiz um resumo da história, percebeu? Mas um resumo não escrito, contado, falado. Agora, o Mágico de Oz, você conhece essa história? É a história da Dorothy, uma menina que morava numa casinha, mas aí veio uma ventania e levou a casa dela para longe. E quando ela sai de dentro da casa, ela estava num outro lugar e ela fica o tempo todo tentando voltar para casa, porque a casa é o melhor lugar do mundo. E nessa aventura, ela conhece o espantalho, que desejava ter um coração. Ela conheceu o leão medroso, que desejava ter coragem, e conheceu o homem de lata, que desejava ser um homem de verdade. E então, ela também, procurando o caminho de volta para casa, se junta a esses personagens e vai atrás do Mágico de Oz para indicar-lhes o caminho. E cada um conquistar os seus desejos. É uma história muito linda. Essa é a Dorothy. E Alice no País das Maravilhas, você conhece? A história de uma garotinha que perseguiu um coelho, que estava apressado e depois ela caiu num buraco. Esse buraco levou ela para um lugar interessante, cheio de aventuras. Ela conheceu o gato sorridente que desaparecia, conheceu também a rainha de copas que tinha uma cabeça enorme e também conheceu o chapeleiro maluco. Eu conheci essa história lendo um livro, eu era menina, eu li todinha a história e depois eu assisti o filme e fiquei encantada. Essa é uma história maravilhosa, cheia, cheia, cheia de aventuras. Perceberam que a professora, além de ler o título para vocês, fez um resumo oral? Lembra que eu li para vocês o resumo do Bob Esponja? Então, agora eu fiz um resumo oral, falado, um pouquinho de cada história de acordo com o que eu conheço, certo? Agora, depois de ver esses títulos aqui, você vai na página 28 ainda lá e responder. Você conhece alguma dessas histórias? Escolha uma delas e conte o que você sabe sobre ela para um colega da turma. Escreva da sua melhor maneira o título dessa história. Então você volta lá na outra página e veja qual dessas histórias que você conhece, que você mais gosta, pode ser também. Eu contei só um pouquinho, mas do seu jeito agora. Escolhe uma. Aí você vai escrever o título da história aqui. Da sua melhor maneira, ou seja, com a sua letrinha. Não pode outra pessoa escrever para você. Quem tiver dificuldade ainda com as letrinhas, é só olhar qual letra que é, copiar falando o nome, mas tem que escrever, tá bom? A professora, quando vê letra de outra pessoa no livro, sabe que não é, tá bom? Vamos caprichar. Ah, e outra coisa, você vai contar a história que você escolher. Pode ser mandando um áudio, gravando um vídeo e mandando lá no grupinho. Em vez de ser para um coleguinha só, pode falar para toda a turma. Combinado? Vou esperar. Depois você vai pegar o seu livro Apps de Ciências, lá na página 28. Nós vamos ver de novo o que significa. Estamos terminando esse assunto. A gente estudou sobre os vegetais da horta e também do jardim. Nessa horta e no jardim, nós podemos encontrar vegetais que servem para enfeitar, ornamentar, né, paisagismo e também para alimentar. Então vamos lembrar aqui, ó. Vegetais podem ser encontrados, por exemplo, em hortas e jardins. Nos dois lugares tem vegetais, são plantinhas, certo?
Vegetais podem ser usados, por exemplo, em nossa alimentação e também em paisagismo. Alimentar nossa comida, né? Salada, cozida, crua, ai que delícia! Paisagismo é enfeitar um lugar, um jardim, um espaço dentro da casa também, né? Ó, alguns exemplos de equipamentos de jardinagem que servem para cuidar do jardim ou da horta. Pá e enxada. Isso a gente viu lá nas outras aulas. Agora aqui nós temos um esquema, ó, com esses termos. Ó, vegetais. O termo vegetais eu pintei de verde aqui. É para pintar cada termo aqui de uma cor e depois da mesma cor lá em cima. Tá escrito aqui. Tinha esquecido de falar. Então, nesse esquema aqui, ó, a palavra vegetais começa com V. Eu pintei de verde. Eu escolhi o verde. Você escolhe a cor que você quiser. Lá em cima, onde está escrito vegetais? Aqui também, nesse outro lado do esquema, vegetais. Ah, começa com V. Tá escrito aqui e aqui. Muito bem. Vegetais podem ser encontrados em hortas, ó, hortas. Eu pintei de laranja, alaranjado. Onde está escrito hortas? Lá em cima. Onde está? Começa com qual letra? H, muito bem. Então está escrito aqui. Eu pintei de alaranjado, escolhe uma cor. Vegetais podem ser encontrados em hortas e também em jardins. Jardins eu escolhi azul claro. Agora eu tenho que pintar de azul claro também, onde está escrito jardins lá em cima. Começa com qual letra? Começa com J. Muito bem, ó. J. Lá em cima. Ah, criança, ó, não pode pintar o ponto, tá? O ponto não faz parte da palavra. Ele só indica que a frase terminou aqui. Então, jardins começa no J, termina no S. Jardins. Esse esquema a gente já terminou. Vegetais podem ser encontrados em hortas e jardins. Os vegetais podem servir para alimentação, ó, alimentação. Servem para comer. Onde está escrito alimentação? Lá em cima eu escolhi vermelho. Então tem que pintar de vermelho também, me ajuda. Onde está escrita a palavra alimentação lá em cima? Começa com A. Termina com ão. Achou? Ah, obrigada. Alimentação. Olha, não pode pintar a vírgula, ela tem que ficar de fora, tá bom? Vegetais servem para alimentação, ou seja, comer, e também serve para decorar. Paisagismo. Paisagismo são os jardins bonitos, né? Bem podados, coloridos. Começa com P. Paisagismo. Eu escolhi paisagismo amarelo, pintei com amarelo. Onde está escrito paisagismo lá em cima? Me ajuda. Começa com qual letra? P. Achou para mim? Ah, muito bem, está aqui, obrigada. Pintei de amarelo também. Então tá, ó, sabemos que vegetais estão nas hortas e nos jardins, servem para alimentar e para paisagismo, que é para deixar o lugar mais bonito, e para cuidar das hortas e dos jardins. Precisa do quê? Equipamentos de jardinagem. Eu escolhi a cor roxa. Aí você escolhe a cor que você quiser. Equipamentos de jardinagem. Serve para cuidar da horta e do jardim. Onde está escrito essas três palavras? Equipamentos de jardinagem. Ah, lá em cima, muito bem, são três palavras. Equipamentos de jardinagem. Equipamentos de jardinagem que servem para cuidar da horta e do jardim podem ser pá, eu coloquei verde clarinho, pá, e onde está escrito pá? Isso, lá em cima, pá. E também enxada. Enxada eu pintei com azul escuro. Onde está escrito enxada?
Aqui, obrigada. Então é isso que você vai fazer aí no seu caderno, no seu livro, desculpem. Mas não esqueça, não pode pintar o ponto nem a vírgula. E usar a mesma cor aqui no esquema e também lá em cima. O que você precisa saber aqui? Que são vegetais, onde que podem ser encontrados e para que serve, tá? Para cuidar desses vegetais precisa de equipamento. São essas 3 coisas que a gente aprendeu nesse livro. E aí você vai encontrar agora uma cruzadinha com esses equipamentos e mais alguns. Lá no nosso esquema apareceu apenas a enxada, né? Enxada. Regador, olha que legal, serve para quê o regador? Regar, molhar as plantas. Aqui já está escrito regador. É a figura número 1 e na cruzadinha a palavra já está completa. Regador. Falta nenhuma palavra. Todos os outros equipamentos, os nomes estão cruzando com a palavra regador. O E do regador, que está aqui, serve para escrever o nome do equipamento número 2, que é a enxada. Já está escrita enxada aqui. Só que está faltando letra, 2 letras na enxada. Enxada. Enxá. O que você escutou bem aqui? O A, muito bem. Enxada. O A de novo. Você está ficando bom nisso. E aqui nós temos o número 3. Luvas. O A da palavra luvas está cruzando aqui no regador, ó. Tá vendo? Que letra está faltando aqui? Luvas. Olha aqui, ó. Lu. O que você escutou bem aqui? Muito bem. Agora sim, ó. Luvas. Está completo. O equipamento número 4 é carrinho de mão. Usa 3 palavras para escrever o nome desse equipamento, ó. Volta, cadê meu cursor? Carrinho de mão. 3 palavras. Tá escrito aqui, mas está faltando letras, ó. K. O que você escutou que tá faltando? A. Ri. Ri. Ui, muito bem. Rinho. Já tem aqui o nho, que é o O do regador, cruzou aqui. Espaço, porque a palavra carrinho acabou. Por isso que na cruzadinha está pintado. De. Tá faltando o que aqui para formar a palavra de? Se fosse da, era o A. Se fosse do, era o O. Mas não é da, nem do, nem du. É de. Qual é a vogal que junta com o de para fazer uma palavra? De. É o E, muito bem. Carrinho, carrinho de mão. Tá escrito mã. Tá faltando uma letra aqui para fazer ão. Qual é? É o O. Muito bem. Depois você vai lá na página 29 ainda. Lá você vai encontrar um bilhetinho muito carinhoso que uma criança escreveu para a mamãe. Que coisinha linda, ó. Eu vou ler o bilhete para você. Tá bom? A criança escreveu assim: Mamãe, gosto muito de você. Por isso, vou te dar flores, rosa, manacá e lírio. E prometo comer toda a salada, alface, pepino e cenoura. Que gracinha! Você já escreveu um bilhete para sua mãe? Sabia que você pode escrever? É uma forma de você aprender também. Deixar um bilhetinho carinhoso é importante, né? Você desenvolve a sua escrita. Ó, aqui a criança que escreveu esse bilhete, além de fazer uns desenhos carinhosos, escreveu quais flores ele lembrou para dar para ela de presente, né? Como sinal de gostar muito. Nós estudamos também o nome das flores desse livro: rosa, manacá,
lírio. Então, nós vamos usar o vermelho para pintar o nome das flores. Rosa, olha aqui, rosa. Manacá, isso. Lírio, pronto. Perceba que a professora pintou só o nome das flores. O E aqui, que está aqui no meio, ele não faz parte de nenhum nome dessas flores aqui. Ele está na frase. São 3 flores: rosa, manacá, lírio. E também não pintei o ponto, tá vendo? Agora, o nome das verduras, dos vegetais que usamos para alimentação, você vai colorir de azul. Já pega seu lápis azul. Onde estão escritos esses vegetais que usamos para comer? Alface. Isso, começa no A, termina no E. Não pode me dar a vírgula. Pepino. Pepino, termina no O. Volta aqui. O. Por isso a gente não pinta o E. O próximo vegetal é cenoura, termina no A. Isso aí? Muito bem. E aqui termina a nossa atividade de hoje, tá bom, meus amores? Olha que bilhete carinhoso, cheio de coisas para aprender. Hoje você aprendeu brincando com as palavras. No livro Novo Lendo você fica sabendo e também no livro de ciências. Até a próxima aula. Beijos!